A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Meu nome é Eliseu Diniz. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem de Deus que está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. Diz assim: Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar aonde ele ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, disse ele aos seus discípulos. O 38, para finalizar, diz assim: portanto, peça ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Amém? Qual era o cenário que estava acontecendo aqui? A necessidade era grande demais para que Jesus pudesse atendê-la sozinho. Concordam comigo? Assim, ele chamou alguns de seus discípulos para ajudar no atendimento. Tudo isso acontecia na cidade de Galileia. Qual era a base, ou seja, o que poderia trazer um alívio para aquele povo? Olha, meus queridos, a base dessa missão era a compaixão que Jesus teve pelos seus discípulos. Ou seja, toda a atividade de expressão de Jesus era o amor para aquele povo. Toda essa preocupação de Jesus com aquele povo era para ganhar novos discípulos. Assim como nós acabamos de ler no versículo 38, no 38, ele diz assim: portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita, Nós podemos ver que o título desta mensagem, que está contido aqui na Bíblia, diz assim: Jesus afirma que a colheita é grande, mas há poucos trabalhadores. Isso é o título que contém na Bíblia. No 38, a gente percebe muito bem que Jesus ainda estava em busca de discípulos. Até porque apenas no capítulo 10, no versículo 1, Jesus já envia discípulos, ele já tinha discípulos. Mas até aqui ainda não, Pelo menos a Bíblia não relata aqui, até aqui no 9. Mas a seara era grande, e o campo espiritual era enorme, trabalho tinha bastante, o que faltava era realmente trabalhadores. Vale a pena observar esse cenário na qual eu apresentei para vocês, para poder entrar na mensagem, certo? Meus amados, Jesus, ele via a multidão aflita e desamparada, como nós lemos na mensagem, como ovelhas que não têm pastor. Duas palavras, meus queridos, ou seja, duas ilustrações descrevem o entendimento de Cristo em relação à multidão. Eu vejo, por exemplo, ovelhas sem pastor e aflitas e desamparadas. São duas palavras que me chamam a atenção, certo? Jesus, ele percebeu isso aí, Olha só como é que Jesus nos comparou: ovelha sem pastor.
Com a palavra ovelha, a gente sabe que a ovelha é um animalzinho sensível, né? Então ele nos comparou com esse animalzinho sensível, delicado, né? Precisando de ajuda, correto? E aflitas e desamparadas é outra palavra que eu vejo aqui na Bíblia, né? Que geralmente a gente percebe quando a pessoa está nervosa, está aflita, e era o estado daquele povo que circulavam por ali, né? Um estado de nervosismo, de aflição, e Jesus também percebeu tudo isso naquela multidão. Mas Jesus, ele via também um povo, né, como o povo como uma seara espiritual, a oportunidade que ele tinha, né, precisando de trabalhadores para ser colhida, né, acolhida. E é justamente aí, né, que surge o título dessa mensagem, né? A colheita é grande, mas há poucos trabalhadores. Eu cito um exemplo mesmo na minha filial, que eu sou um servo de Deus da Igreja Assembleia de Deus, né, aqui em Rio Branco, Acre. E agora mesmo, esse último culto que nós tivemos na filial, nós saiu, né, um presbítero da nossa igreja, inclusive a família dele inteira, né, porque a nossa sede, o templo, né, no caso, convidou ele para dirigir uma outra igreja, né? E para mim, aquele irmão, ele é uma pessoa importante dentro da igreja. Então, por aí a gente tira que um discípulo, um enviado de Deus, né, a importância que é dentro de uma igreja. Amém? Com certeza vai fazer falta. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Então, Jesus ali, quando ele estava circulando no meio daquele povo, ele também percebeu isso, que precisava de ajudantes, né? Que hoje são chamados de discípulos, né? Olha, na verdade, o que Jesus sentiu pelaquele povo? Jesus, ele sentiu uma compaixão pelas pessoas. E até hoje ainda, Jesus sente, meu querido. Ele via pessoas aflitas, ele via pessoas desamparadas, entendeu? Como ele cita aqui, pessoas ovelhas sem pastor, né? Meu Jesus, essa palavra, meu querido, é para te lembrar que existe um Deus que se compadece de você. Esse Deus é Jesus Cristo, que sente a sua dor, né, e que conhece a sua angústia. Oh, Jesus! Às vezes, meus queridos, nós sentimos abandonados, né, sem rumo, sem esperança. Deus, meu querido, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Entendeu, meu querido? Meu querido, a gente tem que parar de andar desgarrado para cima e para baixo. Há um Deus que se importa com a gente, um Deus que se importa com você, né? Mesmo que você se sinta apenas mais um na multidão, a multidão pode ser grande como for, né? Mas Jesus te vê e te chama pelo teu nome, meu querido. Você já pensou um negócio desse? Ele te trata de uma forma individual. Meu amado, a maior bênção que Deus pode nos dar não está relacionado à paz, à felicidade, né, a nossa provisão, né, e etc. Entendeu? Tudo isso é bom, claro que é bom, né? Mas a salvação, meu amado,
A salvação em Cristo é o bem maior que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade de transmitir essa mensagem para vocês e para mim também, tá? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.